Muito bem, Sua Excelência, Senhor Presidente da República, depois do intervalo, voltamos continuando com o tema de já basta decretar liberdade ao africano. Me dirijo a Vossa Excelência, Senhor Presidente da República e todo o Executivo, a Assembleia Nacional, legisladores e deputados, Poder Judicial, juízes e magistrados, a líderes sociais e de opinião pública, empresários e oligarcas de Angola. Sobre o proveito dos recursos naturais, diz o Eterno, interrogai pelo bom caminho. Interrogai pelo bom caminho. Já vimos que a governação, em base aos princípios do Eterno, é diferente com a governação em base aos princípios da ordem mundial, que está estabelecida para castigar o africano praticamente. Diz o Eterno, desde agora te faço ouvir novas e grandes revelações. Até hoje, nada ouviste sobre elas. E agora vamos referir-nos quanto ao proveito dos recursos naturais. E tendo em atenção ao nosso próprio comportamento no Ocidente, porque estamos dominados pelo Ocidente. A primeira revelação é esta. Porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertencem, o proveito da terra a todos pertence. Quer dizer, todos os recursos minerais, recursos naturais, tem que haver ciência e administração pública próprias. Diferente do que se pregoa no mundo ocidental para o povo do Eterno. Significa que a prospecção, exploração e comercialização de X ou qualquer produto, qualquer recurso natural da terra, matéria-prima, o seu fruto, o seu proveito, a todos pertence. Isto, todo cidadão da respectiva nação esteja habitando no território próprio ou na diáspora, a todos pertence. Permita-me ampliar um pouco. Todo bem ou recurso natural como a luz e a água, todo elemento químico da terra como grafeno, ouro, prata, estanho, lítio, cobre, cobalto, urânio, todo mineral do solo e subsolo como rubi, diamante, esmeralda e zafiro, e todo sedimento fóssil como petróleo e gás, acho que cerca ao redor de 42 minerais úteis, Angola deve ter pelo menos 32 conhecidos. Toda essa matéria-prima que abunda na terra tem um proprietário único. Seu nome é o escrito. E ele diz, a mim pertence. Tem um usufrutuário único. A totalidade do povo. O proveito a todos pertence, não é privado de alguém.
o proprietário de todo o recurso natural, repito, é o Altíssimo. A mim pertence, diz. O proprietário de todo o seu fruto, de todo o seu proveito, é a totalidade do povo. O proveito a todos pertence. Isto numa questão de ser esquerdista, direitista, extremista, centrista no âmbito político. Numa questão de comunismo, socialismo, capitalismo, neoliberalismo, nem sequer porque o indivíduo é um pragmático, que se haja pragmatismo. Nada disso. É porque o Eterno diz, questão de obediência, para pôres em prática todos os princípios que te ordeno hoje. E dentro dos seus princípios, estabelece que toda a prata e todo o ouro a mim pertencem. E então o proveito da terra a todos pertence. Tem que haver ciência política e administrativa para estar nesse enfoque. A fim de que? A fim de que tudo corra bem a ti e à tua descendência por todas as gerações futuras. Para o Eterno, as coisas, os bens que Ele concede ao seu povo, é para o desenvolvimento humano, é a ti e à descendência, é as condições das pessoas, a educação, saúde, bem-estar, a integridade e felicidade matrimonial e familiar. Isto só se alcança só trabalhando e com honestidade. Versus o sistema da ordem mundial, dominado pelo Ocidente, o desenvolvimento se ordena, se mede pelo desenvolvimento material, a acumulação do capital, a tenência, infraestrutura, dinheiro para infraestrutura, não se vê dinheiro, recursos para o desenvolvimento humano. Tenência. Se mede as pessoas não é pela saúde, pela educação, pelo bem-estar, pela capacidade, senão pelo que tem. Que carro tem? Que casa tem? E, em lugar de pegar por integridade, felicidade matrimonial, familiar, não, associações, partidos políticos, essas coisas todas. Associações conflitivas. Tudo isso, o desenvolvimento material, a acumulação, tendência, é mais fácil e mais rápido roubando. Por isso os governantes passam roubando. O indivíduo vem daí pobre, toma poder. O mesmo indivíduo, a mesma geração, já se transforma de pobre aos mais ricos da Angola ou mais ricos da África. Essa forma de governação que se tem levado até hoje, Vossa Excelência, Senhor Presidente, o Eterno diz: já basta decretar liberdade ao africano. Estamos com atenção ao nosso próprio comportamento no Ocidente. Para que não digamos que, porque foi o colonialismo, porque foi inimigo. Nada. Nosso próprio comportamento no Ocidente. Segunda revelação. Vossa Senhor, Senhor Presidente. O diamante e petróleo que usa para comprar armas ao teu inimigo para matar teu irmão, ou para usar em bebidas alcoólicas para embriagar jovens,
toda a matéria-prima que oferece a terra, o seu fruto, o seu proveito, é para solventar o cumprimento da missão do africano no mundo. Ok. Então chegou o momento para que governantes conheçam a missão do africano no mundo. Quando referimos à missão do africano no mundo, significa que é algo peculiar, é algo próprio para o africano. O Ocidente não está metido nisso. O Oriente não está metido nisso. Não é missão de muçulmanos. Não é missão de qualquer outro povo. É africano. Da tribo de Efraim, subsaariano, de pele bronzeada, circuncidado. Se não conhecemos a missão, ou porque nunca temos, não conhecem a missão, os governantes da África não têm planos próprios para os seus povos. Só ficam como uma ressonância, como transmissões de planos de FMI. Se não conhece a missão, não pode ter planos. E as suas ações não vão estar de acordo com a sua missão. Sim? Por isso, Angola, por exemplo, sem plano, sem conhecer a sua missão, os seus planos, conforme os ventos. Os ventos são do marxismo-leninismo, ok, vamos lá, marxismo-leninismo, socialismo, comunismo, e depois economia de mercado, democracia, e aí vamos, né? Depois planos da FMI, e depois aí vem o BRICS, e vamos aos BRICS. Não tem planos porque não conhece a missão. E então anda aí como uma folha levada pelo vento. Para o sentido onde for o vento, a folha vai para lá. Para entender a missão do africano, entendamos primeiro a missão de todo Israel, onde o africano é o rocha, o primogênito. A missão de todo Israel é preparar o mundo para a parousia. Parousia. É preparar o mundo para a parousia. O que é parousia? É aquilo que os grupos eclesiásticos falam o dia da segunda vinda do Messias. Esse tempo, diz na Escritura, naquele dia dessa vinda, é o que se chama parousia. E naquele dia todos levantarão suas vozes para dizer: vede, este é o nosso Elohim. Nele esperávamos nós, certo de que nos salvaria, e de facto nos salvou. Este é o seu nome. Nós depositamos nele toda a nossa confiança. Exultemos e regozijemo-nos na sua magnífica salvação que ele oferece. E para isso se ordena a todo Israel, total, a todo Israel: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda Judá, Shomron, ou Samaria, que é a capital da casa de Israel, onde o africano tem a realeza, e até os confins da terra. Vós sois os herdeiros dos profetas e do pacto que o Eterno estabeleceu com vossos antepassados. Sois um povo consagrado, separado, apartado, consagrado ao deste nome, o vosso Elohim. Dentre todos os povos da face da terra, o deste nome vos escolheu
para ser de seu tesouro pessoal. Esta é a missão de todo Israel. E onde está esse todo Israel? Permita-me, vou dar umas definições, umas duas definições para não haver confusão. Para não haver confusão. Definição 1. Definamos Estado de Israel, cujo gentilicio é israeliano. É a nação criada pelo Ocidente em 1948 e imposta a colonizar terras que incluem Palestina. Este é o Israel, mas criado pelo Ocidente. Há o Israel do Eterno, é a formação de 13 tribos descendentes de Abraão com Sara, cujo gentilicio é israelita. O outro é israeliano. Esse é israelita. É uma grande multidão de nações. Não está circunscrito num só país. Está dispersa. É uma grande multidão de nações, dispersas pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, entre as quais o africano é o meu primogênito, diz o Eterno. Para que não se faça confusão. Sim? Agora, desse Israel das 13 tribos, o Eterno diz, este Israel que está disperso por todas as partes da terra, o Eterno diz, eu restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os reedificarei como no princípio. Maravilhoso. E os assentarei na sua própria terra. Grande promessa. Diz assim ele, eu me deixarei ser encontrado por vós. Busquemo-lo. Eu me deixarei ser encontrado por vós e os conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Eu mesmo os reunirei de todas as partes da terra para onde eu os dispersei e os repatriarei para o lugar de onde os deportei, afirma o Elohim. Então a seguinte pergunta já: por que não o fez ainda? Que lhe impede? Por que não está reunificado então? Porque, ora, quando empreendo ações para sarar e restaurar Israel, tudo que observo são as malignidades do africano. Que passou? Sim. São as malignidades do africano, porquanto vivem na prática de engano e das fraudes, ladrões, bando de assaltantes. Mamma mia. Estamos vendo até onde afeta as ações dos nossos governantes. Atenção ao nosso próprio comportamento no Ocidente. Como é isso? Por quê? Porque a reunificação de Israel, de todos os das 13 tribos de Israel, pende pelo comportamento do africano. É que diz o Eterno, eu sou um pai
para Israel todo, mas o africano é o meu rosto. O africano é o meu rosto, isto é o meu primogênito e tem a realeza. É semelhante ao reino, esse caráter do Messias, do reinado do Messias. E vimos já no tema passado, com o título de africano Despertai vosso intelecto, que o facto de que o africano é o meu rosto, conforme o Eterno diz, tem implicações transcendentes. E, na passada, 7 implicações já mencionadas. Vou mencionar a 8ª implicação. O facto de que o africano é o rosto do Eterno. É esta. A missão do africano no mundo, tomado da mão do Eterno, é induzir e conduzir a restauração de Israel como no princípio. Esta é a missão peculiar, particular do africano no mundo. Não há outro povo assim. Esta é a missão. Para que saiba-se que os governantes devem unir-se, os africanos, para que os planos sejam neste sentido. Onde está Rubem? Onde está Dan? Onde estão Simeão, Gad, Levi, Asher, Neftali, Zebulun? Onde estão Menashe, Issachar, Benjamim? Pergunto mais ainda. Onde está? E o que está fazendo Judá, a tribo de Davi? Tarefa para os governantes africanos no mundo. E não há, o Eterno não tem outro povo para isso. É o rosto do Eterno. Como vai fazer então, africano? O que tem que fazer para reunificar, para cumprir essa missão de reunificar Judá e Israel todo? Elohim erguerá uma bandeira entre as nações e com esta bandeira reunirá os banidos de Israel de todas as partes. Uau! Bandeira! Uma bandeira para reunificar os banidos de Israel sobre toda a terra. Que bandeira será essa? Ok. Uma ordem, diz o Eterno. Os filhos de Israel acamparão cada um junto à sua bandeira, sob os emblemas de suas casas patriarcais. Cada tribo, ao redor do lugar Kadosh, a uma distância determinada. Ok. Pergunta. Qual é a bandeira do africano cujo emblema o relaciona com o lugar Kadosh? Bom, quando, devido à idolatria dos nossos antepassados, o Eterno nos havia sentenciado: eu lhe esconderei completamente o meu rosto. Com isso, caímos no obscurantismo, uma ignorância, e sob o domínio do Ocidente, que nisto, quando tratamos de vamos depender, e nos buscamos uma bandeira horrível, enquanto a sorte que traz ao seu povo, enquanto a sorte que determina para o seu povo, matanças, fome, luto,
morte, muito sangue. Também, aí, perspectivamos uma bandeira com todo o sol, como adoradores do sol. Como africano, adorador do sol. Não. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Fizeram uma bandeira aí que é um decreto. A bandeira é um decreto. Sim? A bandeira é um decreto. Está decretando sorte. Escravizados aos princípios desta ordem mundial. Vivem na prática de engano e das fraudes. Ladrões, bando de assaltantes. Então, qual é a bandeira do africano perspectivada pelo Eterno? Me uno a uma plegária. Oh Altíssimo, concede aos que te reverenciam uma bandeira a ser seguida em nome da verdade. Porque Elohim levanta a bandeira como um sinal de reunião. Vamos. Bandeira como sinal de reunião a uma nação distante e assobia, chamando um povo dos confins da terra. Que bandeira é essa? E sua bandeira sobre mim é o amor. Se sobrepõe o amor. Não uma bandeira sangrenta. É uma bandeira de união, não é uma bandeira de separar povos. Bandeira baseada na verdade, que induz amor e união entre os seus povos. E ordena, então, o acampamento do africano junto à sua bandeira. Obedecemos. Então, como que a bandeira? Segundo as características do africano, o africano, ele tem a força e a galardia do primogênito de um touro. O africano é o que é primogênito, ele tem a força e a galardia do primogênito de um touro. Assim são as dezenas de milhares do africano, dentre africanos. É assim que esta é a bandeira do africano. Esta é a bandeira do africano. Originalmente, aí onde está africano, Efraim, mas Efraim e africano é o mesmo. Cumpre, o africano é o meu rosto, diz o Eterno. Quer dizer, tem a primogenitura e tem a realeza. Pelo que as insígnias da bandeira do africano é o touro, porque é o primogênito. E o que ele caracteriza é a força. Sim? Outra insígnia é a coroa de ouro, pela realeza. Isso é que faz ser Rosh, a primogenitura, mas a realeza. E por isso há uma festa, a festa do Rosh, mais conhecida como a festa dos primogênitos, que é a festa própria do africano. Mas o africano, pela ignorância, anda perdido, não sabe nada do que lhe é próprio. Não se conhece a si mesmo, nem sabe o que lhe é próprio. A festa dos primogênitos, a festa dos irmãos, porque consagrei a mim todos os primogênitos em Israel. Eles me pertencem, diz o Eterno. Eu sou o deste nome. O africano pertence ao Eterno, porque o Rosh é o primogênito. Então, esta é a bandeira do africano, sinal de sua liberdade ante esta ordem mundial, sinal
sinal de união entre seus povos. De facto, por isso existe a festa da liberdade, que o africano não conhece. A festa da liberdade é uma data específica. Conhecemos essas festas que nos correspondem. Esta bandeira do africano é sinal de assobio do chamado para reunir os dispersos de Israel, da casa de Israel, de todas as partes. É assobio do chamado para reunir os dispersos de Judá, de todas as partes. É sinal de restauração da sorte e reedificação de Israel e Judá, como no princípio. Tudo pela verdade que induz ao amor e à união. Ordena o Eterno, Senhor Presidente da República, anunciai, pois, e proclamai entre as nações, erguei uma bandeira, esta bandeira, um sinal, e fazei com que todos saibam. Esta é a bandeira da liberdade. Diz, Elohim ergue uma bandeira entre as nações, e com esta bandeira reunirá os banidos de Israel de todas as partes. Então, o primeiro passo é precisamente alçar esta bandeira que é nossa, que o Eterno nos concede. Hei de trazer Israel de volta à sua própria pastagem, e ele pastará com fartura, saciará a sua fome, aonde? Nos montes do africano, nas terras do africano. Preparai-vos, hein? Portanto, toda matéria-prima que nos concede a terra, o seu fruto, o seu proveito é para solventar o cumprimento da missão do africano no mundo, a restauração de Israel como no princípio. Estamos vendo com atenção ao nosso próprio comportamento no Ocidente. Vai. Terceira revelação. Toda matéria-prima da terra, o seu fruto, o seu proveito, em cada septênio, é para o desenvolvimento exponencial do povo do Eterno. Você entenderá melhor no próximo tema. Isto de septênio. Os planos que o Eterno estabeleceu, os períodos de desenvolvimento, os planos que o Eterno estabeleceu para o seu povo, se desenvolvem em cada 7 anos. São períodos fixos, já de 7 anos, que ele estabeleceu. Vamos conhecê-los com datas específicas. O mais importante aqui, toda a matéria-prima, o seu fruto, o proveito, é para o desenvolvimento exponencial do povo do Eterno. Porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertencem. Escutai, para o desenvolvimento exponencial do seu povo. Ante todas as nações, o valor da moeda de toda a nação africana, do seu povo, será determinado pelo ouro e a prata da casa do tesouro do Eterno. Atenção, estou falando português. Acho que me faço entender bem. O valor da moeda da nação não é como esse Kwanzaa que não tem nada, um papel.
sem valor específico, tem que estar dependendo aí de moedas estrangeiras. Não. A moeda de um povo africano, de um povo do Eterno, o seu valor vai ser determinado não pelo dólar, nem pelo euro, senão pelo ouro e prata da casa do tesouro do Eterno. É banco. E é casa do tesouro do Eterno. E é um lugar onde se depositam os valores sagrados, ofertas e décimas partes. Permitam-me, vamos aprender depois. Entre os africanos, segundo induzidos, dominados pela cultura ocidental, pelo eclesiastismo ocidental, idolátrico, não conhecem as décimas partes. Só conhecem uma por aí que diz o dízimo. São 3 décimas partes. Uma é Maser Rishon, em português diríamos a primeira décima parte. Maser Sheni, diríamos a segunda décima parte. E Maser Ani, que é a terceira décima parte. Bem, com o tempo teremos a oportunidade de conhecer melhor as coisas e as suas aplicações. Mas esta estrutura e esta casa de tesouro, deixa-me só mencionar dessas 3 décimas partes, só fazer uma menção, só uma menção, uma das vantagens. Se no seio, essa é a solução, se no seio do povo do Eterno ainda chegam a existir menesterosos, pobres, é desse fundo que o Eterno diz: e vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, porque vai haver certa classe de pessoas, estrangeiros, necessitados, vão ser beneficiados também. E vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora, comprai e comei, vinde, adquire vinho e leite sem pagamento e sem custo. Essa é uma das aplicações da terceira décima parte. Mas o valor da moeda da nação está relacionado com o ouro e prata da casa do tesouro do Eterno. Isto é, tem que ver com a adoração. Não tem outra volta. Porém, Angola, portanto, acho que Vossa Senhora Presidente da República e governantes é a primeira vez que estão ouvindo a Casa do Tesouro do Eterno. Em Angola não existe Casa do Tesouro do Eterno. Por isso, o Senhor Presidente, ouvi, ou governantes, escutai, ai daqueles que não têm a Casa do Tesouro, no seio do povo do Eterno. Estais debaixo de grande maldição. E não maldição qualquer, maldição de carestia, de pobreza extrema. Por quê? Porque em Angola não existe Casa de Tesouro do Eterno. Então, onde estão as quantidades de dinheiro que devem ou deviam estar na Casa do Tesouro do Eterno? Onde os tem? Há uma das décimas partes aí que recolhem dos pobres para a Europa, para os que são católicos,
outra parte para os que são protestantes para as Américas. Sim? Segunda décima parte, terceira décima parte, o Eterno diz, o Cacilho Cundinha, não Cungiba, Luna Cungiba, Yene Nunei, Manguinhana. Bem, se algum de vós não entende nenhuma dessas línguas angelicais, vou dizer numa língua de Inhungo. Inhungo significa incircuncisos, numa língua de incircuncisos. Significa que, diz, pois vós me estáis roubando. Em flagrante, estou dizendo. Somos apanhados todos em flagrante. Roubando, são ladrões. Desde o presidente da República até ao mais simples. Estás debaixo de grande maldição. Pois vós me estáis roubando. A nação toda me está roubando. Desde o presidente da República até o mais cabola. Até o mais simples. Todos. E disto, o Eterno diz, já basta. Decretai liberdade ao africano. Senão vamos viver com essa maldição. Bem, então, com respeito ao proveito de recursos naturais e venda das propriedades do povo, empresas públicas, como falamos na primeira parte, o Eterno diz, stop, parai. Já basta. E decretar liberdade ao africano. Porém, contudo, se replicais que stop, não, parar, não, e replicais, não cremos nisto que estamos apresentando, não seguiremos, bom, Senhor Presidente da República, Honorável Assembleia Nacional, o Eterno pergunta, até quando dareis sentenças injustas, decretos para vender propriedade do povo, favorecendo os gentios, os estrangeiros, os europeus? Eles estão vendendo as propriedades do povo. Lembrou, vocês também recebem aí o suborno. No entanto, como seres humanos, morrereis. Não vai levar nada. Do suborno que vocês estão recebendo, não vão levar nada. E como qualquer outro governante, caireis. Atendamos, diz o Eterno. Toda a prata e todo o ouro a mim pertence. O proveito da terra a todos pertence. Por isso, o Eterno fala com veemência, dizendo, esta coisa de vender empresas, as propriedades do povo. O Eterno diz, já basta, ó governantes, deixai de vos apossar do que pertence ao meu povo. E não só deixai de vos apossar, e devolvei-lhe, pois, hoje mesmo suas terras, campos e todas as suas propriedades. Façam a lista. Façam a lista, porque são 190 e tantos negócios das propriedades do povo que venderam. Devolvam. O Eterno necessita deles. Sem demora os devolverá.
palavra do soberano. Deixa-me reduzir essa ideia. Deixai de roubar em nome da lei, privatizando do que pertence ao meu povo, diz o Eterno. E sem demora devolver já tudo o que haveis roubado. É devolver, não é só parar o processo de venda de Sonangol, o processo de venda, as intenções de vender em Diama. Não, o que já venderam devolvam ao atalho. Se ainda não a venderam completamente, parem com o processo. Deixai de roubar ao meu povo. Em caso de que se decida pela obediência, senhor presidente, senhores governantes, então será felicidade. Estaremos felicitados todos, desde o presidente da República ao mais simples. Nos felicitaremos. E aí vai, então, instrução para o caso decidamos obedecer às instruções. Nesta guerra geopolítica euroasiática entre o Ocidente e o Oriente, cuja carnada é a Ucrânia, é praticamente diz respeito à libertação do africano do Ocidente, do poder ou do jugo ocidental. Agora que está agregando-se a guerra do Ocidente contra o mundo árabe, através do Estado de Israel, é a ponta de lança do Ocidente nessa luta, e a carnada é Palestina. Acho que tudo se vai somar muito na libertação do africano, da ordem mundial, para a devastação, estabelecida para a devastação do africano sob o domínio do Ocidente. Nessas guerras complexas, sobretudo o Ocidente, o Oriente, o senhor Presidente da República, chefe do Estado, e membros da Honorável Assembleia Nacional, convocai uma concertação política internacional. O africano, o Roche, é o reconciliador. Israel é o povo reconciliador, estabelecido também como reconciliador entre o Ocidente e o Oriente nas suas confrontações, nos seus conflitos. Enquanto não se reunificar todo Israel, o Roche, o africano, que é o primogênito, deve desempenhar essa função. É o representante de Israel. Convoque uma concertação política internacional para reconciliar. Porque essa é uma luta para a ordem mundial. Todo mundo sabe que o que está em questão aqui é se busca uma nova ordem mundial e o Ocidente quer prevalecer, fazer prevalecer essa ordem mundial que ele domina. Nessa concertação política internacional, aos governantes africanos, mostrai ao Ocidente e Oriente a nova ordem mundial sob a égide do Eterno, mediante o africano. Assim, vai mediar. E o Ocidente e o Oriente bem sabem que o Eterno
muda as épocas e as ordens mundiais, destrona governantes e os estabelece para este efeito. Eles sabem. Foram aí, faz uns meses, uns líderes africanos, 7 presidentes das nações africanas, para tratar de mediar, mas não tem esta matéria. Foram trabalhando nos moldes ocidentais. Ao senhor presidente se deu a comunicação para fazê-lo. Não foi. Foram outros 8. O senhor presidente está recebendo mensagens para o efeito. Mova-se. É ao senhor presidente que o Eterno está dirigindo a palavra. Mova-se, senhor presidente. Em caso de obediência, segunda instrução, com humildade, bem fácil concluir que Shiyateshuka significa esta nação se corrompeu completamente. Angola. Se corrompeu completamente. A língua bantu, Shiyateshuka. Shiyateshuka necessita Teshuvah. Não é coincidência. O Bantu, a sua raiz é hebreu. Shiyateshuka necessita Teshuvah. Que é isso, Teshuvah? É a circunstância em que Nzambi Tesheitushi. Sim. Teshuvah é para o Tesheitushi. É a circunstância que o Eterno estabeleceu para que ele, o Tesheitushi, borrar, botar fora os pecados, os idosos. Senhor Presidente, Assembleia Nacional, vós, em nome do Eterno, reúne o povo a mim, diz ele. E eu lhes farei ouvir as minhas próprias palavras. Eu ratificarei o meu pacto convosco. Sua Excelência, Senhor Presidente, essa é uma prerrogativa exclusivamente sua diante do Criador. Ele diz, reúne o povo a mim. E reunido o povo, decretai um Teshuvah. Teshuvah, em português está traduzido como jejum, mas na linguagem portuguesa, jejum como significa que é abstenção da comida, não tem nada a ver com a abstenção da comida. É um período de 40 dias e 40 noites. Já o expliquei com detalhes. Quem quiser ver, já expliquei a Vossa Excelência, Senhor Presidente, já lhe enviei a mensagem sobre isso, que incluso para quem quiser ver no arquivo do YouTube, é o vídeo, são 2 vídeos, número 7 e número 8, estão numerados, no canal A Trombeta de Wembo. Wembo com W, começa com W, o H, Wembo, está aí descrito que é Teshuvah. É que Teshuvah é perdão, reconciliação e transformação de todo o povo. Louvável a vontade e a iniciativa do senhor Presidente da República de Angola. Querer conduzir um perdão nacional,
numa reconciliação. O ponto de partida é fazer, como se diz, frente ao fraccionismo que ocorreu em 1977, que só agora nos último ano, 2 anos, últimos, o senhor presidente lembrou-se de afrontar esse contencioso. Le felicito. Mas o perdão e reconciliação que busca, a maneira como está a fazê-lo é de maneira abominável. Para o perdão, paz e reconciliação em Angola, abandonai a remoção das ossadas, os restos dos mortais. Abominação é. Não insista em cometer esse mal, diz o Eterno, senão as ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. Senhor Presidente, louvável a iniciativa, a vontade de passar de perdão, mas não faça de maneira de balde à toa. Tem princípios estabelecidos para o Eterno. Faça como o Eterno receitou para o que busca. Sem princípios estabelecidos pelo Eterno, vai fazê-lo à toa, de balde, de maneira desordenada, anárquica. E vai causar problemas para Vossa Excelência, seu governo, a nível interno, a nível externo. Por exemplo, exigir que a oposição também tem que pedir, o líder da oposição também tem que pedir perdão por seus feitos. Não, senhor. Vossa Excelência, Presidente da República, durante o Techuvá, há uma data, um dia específico, em que Vossa Excelência, pessoalmente, em nome de todo o povo, em nome de todos nós, se apresenta dentro do Criador e tem um papel. É uma data específica. Sim? Por isso, né, para essa data, para o perdão, paz e reconciliação em Angola, decretai um Techuvá. E quando corresponde a fazê-lo, vai fazer em nome do pedir perdão de erros cometidos pelo seu próprio governo, por vossa própria pessoa, por mim, pelo grupo político tal, não é cada um fazendo anarquicamente, o Presidente da República diante do Criador. Então, para o perdão, para paz, reconciliação em Angola, decretai um Techuvá e convocai uma assembleia solene, reuni os anciãos, líderes e todos os moradores de Angola na casa do Eterno que será edificada por Vossa Excelência, o templo do vosso Elohim, e clamai a Ele, porque em Angola não há. Aí, se o meu povo, o resultado do Techuvá, se o meu povo, o qual leva o meu nome, diz que leva o meu nome porque nele está a minha palavra, diz o Eterno. Se este meu povo, se meu povo, o qual leva o meu nome, se humilha, se procura a minha face para orar, e renuncia ao seu mau procedimento, essa coisa de adorar a Deus ali, Deus dos ocidentais, Deus, eu escutarei do alto dos céus, serei misericordioso para perdoar seus pecados, porque quem perdoa é Ele. Porque eu não tenho a prerrogativa para perdoar, senhor presidente, se me tivesse ofendido. Eu estarei consciente do perdão que o Eterno concede e nos reconciliaremos na presença dEle.
Então, ele disse, eu escutarei do alto dos céus, serei misericordioso para perdoar seus pecados e sararei sua terra. Ele diz, eu mesmo perdoarei, é Ele quem perdoa. Eu mesmo perdoarei todas as atitudes e práticas abomináveis, aquelas chacinas todas, aquelas matanças, agora que está com essas matanças que ocorreram lá no Cafufo, ou que todas essas coisas. Eu mesmo perdoarei todas as atitudes e práticas abomináveis que cometestes contra mim. Vai falar em nome de todos os generais, todos os comandantes, toda a matança que houve aqui, que tem havido aqui, de todos os assassinos. E assim, alcançareis paz e descanso para vós, pois Ele, pessoalmente, redimirá a nação de todos os seus pecados. É dessa forma que o Eterno corta aquela maldição que trazemos. O africano tornou-se culpado da adoração a Baal e começaram a morrer. Alta mortalidade por causa da nossa adoração a Baal. Uma devastação do africano. Por quê? Vai borrar isso tudo. Porque diz, assim afastarei a doença do teu meio. Na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril. E completarei plenamente o tempo de duração de teus dias sobre a terra. Ele tem estabelecido o número de dias para Vossa Excelência, para mim, para qualquer cidadão. E então, o que ele tem traçado, os planos que ele tem com cada cidadão, quanto tempo tem estabelecido para ele vai completá-lo. Chama-se longevidade. Assim, com o perdão, borra a maldição de estáis debaixo da grande maldição, pois vós me estáis roubando, a nação toda está me roubando. Borra! Assim perdoados, se acaba a devastação do africano. Pelo contrário, hein? Abençoarei sobremaneira, deixa-me dizer de forma matemática, multiplicarei exponencialmente teu pão e tua água. Vamos ter com sobreabundância. Assim o Eterno fará de ti a cabeça das nações e não a cauda. E estareis sempre por em cima, nunca por baixo, se obedeceres aos mandamentos cujo nome é esse, escrito, o teu Elohim, que neste dia te ordeno para os guardar e cumprir. Tome isso, enquanto o senhor presidente, acompanhado com a Honorável Assembleia Nacional. Terceiro, estamos no contexto de que estamos vendo, dando atenção ao nosso próprio comportamento no Ocidente. Senhor Presidente da República, chefe do Estado da República de Angola, membro da Honorável Assembleia Nacional que fazem leis na República de Angola. Este é o decreto da liberdade do africano. A bandeira. Esta bandeira, estabelecida pelo Eterno para a tribo de Efraim, é o decreto da nossa liberdade. É o decreto da nossa liberdade. A bandeira, por si só, é um decreto. Com esse decreto, com essa bandeira, o africano, junto à sua bandeira, escuta bem, arco, espada ou katana, e tudo que diz respeito à guerra, eu os abolirei da terra de Angola, a fim de que
a fim de que todas as pessoas tenham o direito de viver em paz. Assim que, para a paz, fartura e longevidade saudável, o angolano, todo africano, o acampamento do africano, junto à sua bandeira, é uma ordem, não é uma proposta, é uma ordem. Tomemos essa bandeira, e que também é da reunificação de Israel. A bandeira é um decreto. A bandeira. Ai daqueles que promulgam leis ou decretos iníquos, e todos que elaboram decretos opressores, a fim de privar os pobres dos seus direitos e evitar que os oprimidos do meu povo tenham pleno acesso à justiça, à escola, à saúde, e despojando os órfãos. Neste sentido, senhor presidente, honorável Assembleia Nacional, membros da Assembleia Nacional, já basta deste decreto de Angola, a bandeira de Angola é um decreto, que nos decreta morte, miséria, ignorância, corrupção, matanças com a katana, fome, luto, pobreza extrema. Já basta, porém, da bandeira que Deus nos concede para longevidade e prosperidade, bem-estar e saúde, paz e felicidade para o africano, decretar liberdade. Tomai essa bandeira. Por último, senhor presidente, esta é a quarta em se decidimos pela obediência, estejam então atentos para o próximo tema. 7 anos. Erradicai a pobreza extrema dentre vós. É uma ordem. Suponho que não vão negar, obedecer essa ordem. De erradicar. Não é diminuir. Erradicar a pobreza extrema dentre vós. É tudo quanto, e agradeço por vossa atenção de escutar esse tema, para escutar esse tema. Muito obrigado.